Boas palavras para um bom dia. De volta aqui com a nossa busca diária nesse dezembro de 2020, desse ano pandêmico, desse ano atípico, desse ano caótico, procurando ancorar as nossas almas na oração, na espiritualidade, na conexão com o sagrado, com o divino dentro e fora de nós. Hoje nós vamos trazer aqui a contribuição de um místico alemão contemporâneo que está vivo, que é o Anselm Grün. Deste livro aqui, se quisermos experimentar Deus, ele tem mais de 300 livros publicados, 100 dos quais há tradução em português, 90 dos quais publicados pela editora Vozes. E ele é um monge beneditino da Alemanha e talvez o autor cristão mais lido no mundo contemporâneo. E ele fala muito, obviamente, dessa experiência do encontro de Deus dentro de si, de como experimentar e buscar Deus dentro de si. E eu vou ler aqui um trechinho muito interessante, porque nos provoca algumas reflexões importantes, né? Experiência de Deus e experiência de si. Muitas pessoas queixam-se de não experimentarem a Deus, de que apesar de todas as tentativas de meditar e de rezar, regularmente, elas nada percebem de Deus. Eu sempre pergunto, então, se elas se percebem a si mesmas, se estão em contato consigo mesmas. Não é só a imagem de Deus e a imagem de si que estão intimamente relacionadas, mas também a experiência de Deus e a experiência de si. Quem não sente a si mesmo também não pode sentir Deus. Quem não tem experiência de Deus também não há de experimentar Deus. Vejam que coisa interessante, eu também ouço muita gente dizer que não consegue sentir Deus, não consegue pensar em Deus, não consegue. Talvez pensar em Jesus, pensar em Maria, pensar nos Espíritos, pensar em Orixá, é mais fácil para muitos do que pensar em Deus, esse conceito abstrato, além de todas as palavras, né? Porque Deus de fato não é uma palavra, não é um conceito, não é uma definição, né? Deus é uma experiência, Deus é uma sensação, um sentimento que nos invade, né? Nós somos invadidos pela presença de Deus quando assim nos permitirmos sentir essa presença. Mas por quê? Exatamente o que ele fala aqui. Só quem pratica o autoconhecimento, a escavação interna profunda, é que de repente encontra lá a fonte divina dentro de si, né? É como se a gente fosse cavando, buscando, né, cada vez mais fundo, e de repente dá ali, brota a água divina dentro de nós, né? Então, de fato, o autoconhecimento essencial, já dizia Sócrates, né, o parto maiêutica que ele fazia, justamente trazer à tona essa luz divina que está em todas as criaturas. Já dizia Jesus, né, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, tudo está em nós. Não que Deus não nos transcenda, nós somos deuses, mas Deus também está além de nós. Porém, Ele está dentro de nós. A primeira percepção que nós podemos ter de Deus é de dentro, é por dentro, é internamente. E ele diz mais: o que escondo de mim mesmo esconde de mim a face de Deus. Jesus nos mostra como devemos orar. Não precisamos ser tagarelas, nem multiplicar as palavras. Aliás, quanto mais palavras, menos sensação de Deus. Não devemos confiar em métodos de meditação ou de ascese. Facilmente esses podem transformar-se em mera caça ao rendimento e em fuga da própria verdade. Jesus exige de nós que, quando quisermos rezar, entremos na câmara secreta do nosso coração. Ali devemos fechar as portas para ficarmos a sós com nosso Deus. Então reza ao Pai que está oculto, e o Pai que vê no oculto te dará recompensa. A palavra criptos, oculto, secreto, recôndito, possui na mística helenística e também no Antigo Testamento uma grande importância. Deus é oculto ao ser humano, e todo o esforço espiritual do ser humano está voltado para que Deus se manifeste nele. O justo do Antigo Testamento sabe que diante de Deus ele nada pode esconder ou ocultar. Quando ele desistir de fugir de sua própria verdade, de fugir de Deus e revelar a Deus o seu oculto, então Deus o deixará participar de sua vida oculta. Como em nós nada é oculto que não venha a ser conhecido, devemos manifestar a Deus os domínios recônditos de nossa alma. Só então nossa oração há de ser recompensada. Só então poderemos experimentar Deus na oração.
O que eu oculto de mim mesmo e de Deus prejudica minha relação com Deus. Deus se encontra precisamente no oculto. Se eu descer aos domínios da minha alma, que tiver encontrado e ocultado, ali descobrirei a Deus, que se esconde nas profundezas do meu coração. Então minha oração será recompensada. Pelo fato de eu entrar em contato com o que é oculto em mim, Deus também não se esconderá mais de mim. Nós podemos dizer que há várias camadas ocultas dentro de nós. Existem as camadas ocultas que são o nosso inconsciente recalcado, aquelas camadas analisadas por Freud, né, que é o id. Então são os impulsos mais básicos, mais primitivos, mais irracionais, né, que também nós temos que desvendar e conhecer. Mas além dessas camadas inconscientes, do inconsciente recalcado na presente vida, na vida, existe um eu mais profundo, que é o eu espiritual, que é a alma divina, a centelha divina que reside em nós. E eu acredito que é este encontro de si mesmo que o Grün está recomendando, né, que é o que Jesus dizia. Né? Então, se nós não nos abrirmos, aquela música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, é muito linda nesse sentido, né? Desatar os nós, se ver nu, né? Se entregar totalmente, se abrir, é uma abertura. Muita gente não consegue, porque tem muitas travas emocionais, travas psíquicas, defesas, muito fechado em si, às vezes fechado no orgulho, às vezes fechado em traumas, né? Então é por isso que, mesmo para atingir a espiritualidade, é bom fazer terapia, porque a terapia vai mexer com algumas dessas estruturas, dessas defesas psíquicas para abrir caminho, né, para que possamos chegar ao mais fundo de nós e, portanto, experimentar Deus. Eu queria, antes de terminar, ler também uma pequena poesia minha, que também fala aqui do meu livro, né, Luas Vermelhas, Poemas de Outono, que eu estou lançando esse mês, esses dias, no coração do silêncio. No silêncio se escondem palavras, pensamentos e corações, furacões de ideias, mares vastos do universo, um nascente verso ou acanhado momento em suspensão. Mas no silêncio posso habitar eu. Podem morar encontros meus. Posso alcançar o presente inteiro. Posso até tocar Deus. Essas foram as boas palavras para um bom dia.